O sol da manhã entrava pelas janelas daquela casa de classe média alta como um intruso, revelando cada partícula de poeira que pairava no ar. Para Arthur, o proprietário, aquele era apenas mais um dia comum, marcado pelo som rítmico e distante da lavagem de azulejos no andar de baixo. Helena, a mulher que trabalhava ali há 5 anos, era uma figura quase etérea, uma presença que se manifestava mais pelo cheiro de produtos de limpeza do que por palavras. Ela era o arquétipo da eficiência silenciosa, alguém que ocupava os cantos, que desviava o olhar e que parecia ter nascido para a tarefa de apagar os vestígios da vida alheia. No entanto, o destino tem uma maneira peculiar de rasgar o véu da normalidade quando menos se espera. Enquanto procurava por um documento antigo em uma cômoda de carvalho esquecida no quarto de hóspedes, Arthur sentiu o atrito de algo preso atrás de uma das gavetas. Ao forçar o trilho, um pequeno objeto deslizou e caiu silenciosamente sobre o tapete persa. Era uma fotografia, mas não uma qualquer. O papel era pesado, de uma qualidade que não se via há décadas, com as bordas levemente amareladas pelo tempo e pela umidade. Ao pegá-la, a primeira coisa que atingiu Arthur não foi o cenário, mas o olhar da mulher centralizada na imagem. Era Helena. Mas não a Helena que ele conhecia. Aquela mulher na foto não carregava o peso da exaustão nos ombros. Ela estava sentada atrás de uma mesa de mogno maciço, vestindo um uniforme militar impecável, adornado com insígnias que exalavam uma autoridade quase real. Ao fundo, uma bandeira desconhecida e um mapa estrategicamente posicionado sugeriam um centro de comando ou um gabinete de alto escalão. Ela não estava limpando o mundo. Ela parecia estar governando uma parte dele. Arthur sentiu um calafrio percorrer sua espinha, enquanto o contraste entre a mulher da foto e a mulher que ele ouvia agora, movendo baldes no corredor, tornava-se uma dissonância insuportável. A fotografia funcionava como um portal para uma realidade que ele jamais ousara imaginar. Ali estava a prova de que a invisibilidade de Helena era, na verdade, uma máscara de proporções épicas. Como alguém que outrora comandara ou ocupara uma posição de tamanha relevância termina de joelhos, esfregando o chão de um estranho em um país estrangeiro. A mente de Arthur começou a girar em torno de conceitos de queda, sacrifício e sobrevivência. Ele pensou na dignidade ferocemente protegida de Helena, na forma como ela nunca aceitava gorjetas excessivas e na maneira como falava o mínimo necessário, sempre em um tom monocórdio que agora ele percebia ser uma técnica de camuflagem. A casa, antes um porto seguro de certezas, transformou-se em um labirinto de perguntas sem resposta. Cada cômodo que ela limpara agora parecia impregnado com o segredo de uma vida roubada ou renunciada. Arthur segurava a imagem com as pontas dos dedos, temendo que a mera pressão pudesse apagar aquela prova de que o mundo é muito mais profundo e terrível do que as superfícies polidas sugerem. Ele lembrou-se das poucas vezes em que notara as mãos de Helena. Mãos calejadas, sim, mas com uma precisão que ele sempre atribuiu ao trabalho braçal. Agora, ele via aquelas mesmas mãos assinando tratados ou apontando diretrizes em mapas de guerra. A tensão no quarto era palpável. O silêncio da casa, antes reconfortante, agora soava como o silêncio que precede uma explosão. Ele se viu diante do dilema moral de ter invadido, mesmo que acidentalmente, o santuário de dor e mistério de outra pessoa. A vulnerabilidade de Helena estava ali, exposta naquele pedaço de papel, protegida por anos atrás de uma gaveta velha, como se ela precisasse daquela imagem para não esquecer quem era, enquanto o resto do mundo a via apenas como uma sombra útil. O som dos passos de Helena no corredor começou a se aproximar. O estalo seco das solas de seus sapatos no assoalho de madeira parecia contar os segundos para um confronto que Arthur não sabia se estava preparado para ter.
Ele olhou para a porta e depois para a foto, sentindo o peso da responsabilidade que vem com o conhecimento. Ele não era mais apenas o patrão. Ele se tornara o guardião indesejado de uma verdade que poderia destruir o refúgio que ela construíra. A presença dela na casa deixou de ser funcional e tornou-se existencial. Se ele falasse, quebraria o feitiço da invisibilidade, que talvez fosse a única coisa que a mantinha segura. Se ficasse em silêncio, seria cúmplice de uma mentira que agora o sufocava. A fotografia queimava em suas mãos, um símbolo de uma identidade que fora enterrada viva, mas que se recusava a morrer totalmente no fundo de uma gaveta escura. A complexidade da alma humana se revelava ali, entre o pó e o luxo. Arthur percebeu que todos nós somos narradores não confiáveis de nossas próprias vidas, mas Helena levara isso ao extremo. Ela transformara sua existência em uma obra de ficção para sobreviver à realidade. O que teria causado tamanha ruptura? Uma revolução? Uma traição? Ou talvez o amor por alguém que exigisse seu completo desaparecimento? As possibilidades eram infinitas, e todas elas carregavam o cheiro do sacrifício. Ele ouviu a maçaneta da porta ao lado girar. Ela estava perto. O coração de Arthur batia contra as costelas como um animal enjaulado. Aquele pequeno quarto de hóspedes tornara-se o centro de um universo onde o passado e o presente colidiam violentamente. Ele precisava decidir, esconder a foto e devolver Helena ao seu exílio de anonimato, ou olhar nos olhos dela e admitir que agora ele sabia que o chão que ela limpava era sagrado pelo peso de quem ela realmente era. O mundo ordinário. Após o choque inicial da descoberta, Arthur sentiu-se compelido a observar Helena sob uma nova e perturbadora ótica. O mundo comum, aquele cenário cotidiano de ordem simples e tarefas executadas com perfeição, começou a desmoronar diante de seus olhos. Ele passou a notar o que Robert McKee chamaria de a distância abismal entre a expectativa e a realidade. A rotina de Helena na casa não era apenas um emprego, era uma coreografia de ocultamento. Observando-a da soleira da porta, sem que ela percebesse, Arthur viu como ela movia os móveis com uma técnica que não parecia vir da servidão, mas de uma disciplina quase militar. Havia uma economia de movimentos em cada gesto dela. Ela não desperdiçava energia. Ela não se perdia em devaneios. Cada golpe de pano sobre a mesa era preciso, como se ela estivesse desinfetando não apenas a sujeira física, mas os vestígios de qualquer coisa que pudesse denunciar sua verdadeira natureza. A psicologia daquele espaço doméstico tornou-se o foco central da obsessão de Arthur. Ele começou a refletir sobre como o papel de uma faxineira é intrinsecamente paradoxal. Ela é a pessoa que mais conhece a intimidade de uma família, sem nunca fazer parte dela. Helena sabia quais remédios Arthur tomava, conhecia as manchas de vinho nos tapetes que contavam histórias de noites solitárias, sabia quais cartas ele deixava de abrir e quais gavetas ele evitava. Ela possuía as chaves de sua vida privada, enquanto ele não possuía sequer o seu sobrenome correto. Essa assimetria de intimidade começou a pesar. Ele percebeu que a invisibilidade que ele mesmo impusera a ela durante anos fora o esconderijo perfeito. Nós não olhamos para quem limpa o nosso lixo porque, no fundo, temos vergonha do que esse lixo revela sobre nós. E Helena, com a sabedoria de quem já esteve no topo de uma hierarquia, usava essa nossa fraqueza humana como o seu escudo mais resiliente. O olhar de Arthur agora se demorava nos detalhes que antes eram invisíveis. Ele notou as mãos de Helena. Eram mãos que falavam de uma vida de comando, apesar das unhas cortadas rente e da pele ressecada pelo sabão alcalino. Havia uma cicatriz quase imperceptível em seu pulso esquerdo, uma marca fina e circular que não parecia ter sido causada por um acidente doméstico.
Parecia o tipo de marca deixada por algo metálico e restritivo. A cada minuto que passava, o mundo comum daquela casa parecia mais uma encenação teatral. A quietude de Helena, que ele antes interpretava como timidez ou falta de instrução, agora revelava-se como uma contenção de poder. Como Viktor Frankl descreveu em suas memórias sobre a busca de sentido em meio ao vazio, Helena parecia ter encontrado um propósito na sua própria aniquilação social. Ela não estava apenas limpando quartos, ela estava mantendo uma vigília silenciosa sobre as ruínas de quem ela costumava ser. Arthur começou a se sentir um intruso em sua própria residência. A presença de Helena agora ocupava mais espaço do que a dele. Ele se perguntava sobre a linguagem do silêncio que ela dominava. Como era possível para um ser humano carregar o peso de uma identidade tão grandiosa enquanto aceitava ordens para lavar pratos? A subversão estava no fato de que, enquanto Arthur acreditava ser o mestre daquela casa, era Helena quem detinha o controle absoluto da narrativa. Ela permitia que ele visse apenas o que era necessário para que ela continuasse segura. O espaço doméstico, antes um refúgio de conforto para Arthur, tornou-se um campo de estudo psicológico sobre a resiliência. Ele via o contraste violento entre os sapatos gastos de Helena e a postura de sua coluna, que permanecia reta como se ela ainda estivesse diante de um batalhão ou de um gabinete ministerial. Essa dissonância criava uma tensão insuportável. Arthur sentia-se um cúmplice involuntário de uma tragédia que ele mal conseguia nomear. Ele começou a investigar os pequenos rastros que ela deixava, não por malícia, mas por uma necessidade existencial de entender a mulher que habitava o lado oposto daquela barreira invisível. Ele notou que, em raras ocasiões, ela trazia consigo um livro pequeno, escondido na bolsa de lona, escrito em um alfabeto que ele não reconhecia, mas que exalava o peso da filosofia e da história. O mundo comum estava infectado pelo mistério. A normalidade fora revogada. O que antes era uma relação de prestação de serviços, transformara-se em um encontro de almas separadas por um abismo de status e segredos. A cada cômodo que ela entrava, Arthur sentia que o masking, o ato de usar uma máscara social, era uma forma de sacrifício sagrado para Helena. Ela não estava ali por falta de escolha, mas talvez por uma escolha tão radical que a mente dele não conseguia processar. O silêncio dela não era vazio. Era um silêncio carregado, denso, cheio de memórias de vozes que um dia a chamaram por títulos de honra. A humilhação do trabalho manual parecia não atingi-la, pois sua verdadeira identidade estava guardada em um lugar onde o sabão e a água não podiam alcançar. Arthur percebeu que a verdadeira vulnerabilidade, como diria Brené Brown, não estava em Helena, que enfrentava sua queda com uma dignidade de ferro, mas nele mesmo, que não conseguia lidar com a quebra de suas percepções superficiais sobre o que define o valor de um ser humano. Enquanto ela passava o aspirador de pó pelo tapete da sala, o ruído da máquina preenchia o vácuo entre eles. Arthur observava o movimento de ida e volta, pensando em como aquela ação banal era, na verdade, uma metáfora para a vida de Helena. Um esforço contínuo para apagar pegadas, para neutralizar o passado, para tornar a superfície da vida novamente plana e sem marcas. Ele estava assistindo ao trabalho de uma especialista em desaparecimentos. E o fato de ele ter encontrado aquela foto significava que, por um breve momento, a especialista falhara. Ou talvez, em algum nível subconsciente, ela quisesse ser encontrada. A tensão entre o desejo de permanecer escondida e a necessidade humana de ser reconhecida em sua total grandeza começava a emergir das sombras daquela rotina doméstica. O mundo comum nunca mais seria o mesmo para Arthur, pois ele agora sabia que a mulher que limpava suas janelas era a única pessoa naquela casa que realmente sabia o que significava ver o mundo de cima
e o que custava sobreviver à queda. O incidente incitante, a descoberta. A atmosfera da casa parecia ter sido alterada quimicamente. Arthur sentia o peso do segredo em seu bolso como se carregasse um fragmento de urânio, algo que emitia uma radiação invisível capaz de transformar tudo ao redor. Ele voltou ao quarto de hóspedes, movido por uma curiosidade que Robert McKee descreveria como a busca pela lacuna entre o que sabemos e o que precisamos saber para sobreviver. O ar ali ainda guardava o cheiro de madeira antiga e o leve rastro de terebentina. Ele se aproximou da gaveta onde a foto fora encontrada. Seus dedos tocaram a madeira fria e ele percebeu que a descoberta não fora apenas visual, mas sensorial. Havia uma textura de urgência naquele esconderijo. A foto não estava guardada em um álbum ou protegida por vidro. Estava prensada contra a estrutura bruta do móvel, um lugar de acesso rápido, mas de ocultamento absoluto. Nesse momento, a teoria da vida roubada começou a tomar forma na mente de Arthur. Ele não estava apenas diante de uma ex-militar ou de uma autoridade caída. Ele estava diante de alguém que praticava o que Viktor Frankl chamava de autotranscendência no sofrimento. Helena não trabalhava para sustentar uma vida. Ela trabalhava para sustentar um silêncio. Arthur começou a juntar as peças do quebra-cabeça emocional. Se ela for alguém de tamanha importância, por que o anonimato total? A resposta mais óbvia era a proteção. Talvez ela não estivesse se escondendo de uma punição, mas protegendo algo, ou alguém, com o seu próprio desaparecimento. Cada prato que ela lavava era um escudo. Cada chão que ela esfregava era uma barreira entre o seu passado perigoso e a segurança de sua existência atual. A tensão aumentou quando Arthur ouviu o som metálico de chaves e o clique da porta do armário de limpeza. Helena estava subindo. Ele sentiu uma descarga de adrenalina, o tipo de reação biológica que ocorre quando o incidente incitante de uma história nos força a cruzar um limiar sem volta. Ele precisava de mais evidências antes que ela entrasse no quarto. Movido por um impulso quase irracional, ele começou a observar o local com olhos de investigador. Não era mais a sua casa, era o cenário de uma vida clandestina. Ele notou um pequeno detalhe que passara despercebido por meia década. Um par de óculos de leitura extremamente finos, com lentes que sugeriam alguém que passava horas analisando documentos minuciosos e não apenas assistindo à televisão. Perto dos óculos, um pequeno pedaço de papel com números anotados, que não pareciam telefones, mas coordenadas ou códigos. O coração de Arthur batia com uma força que parecia ecoar nas paredes vazias. Ele percebeu que a vulnerabilidade de Helena era a sua maior força. Como Brené Brown defende, a coragem de ser ninguém em um mundo obcecado por ser alguém é a forma mais radical de bravura. Helena escolhera o caminho da invisibilidade para preservar uma verdade que era maior do que o seu próprio ego. O incidente incitante aqui não era apenas encontrar a foto, mas o momento em que Arthur percebeu que a sua própria vida era superficial comparada ao oceano de significado que Helena carregava sob o uniforme de faxineira. Ele sentiu uma pontada de pavor. E se a descoberta da foto colocasse a segurança dela em risco? E se, ao olhar para o sol do passado dela, ele acabasse cegando a ambos? O som dos passos de Helena parou exatamente do lado de fora da porta. Houve um segundo de silêncio absoluto, um vácuo narrativo, onde o tempo parecia ter congelado. Arthur segurou a respiração. Ele podia sentir a presença dela através da madeira, uma força gravitacional que ele nunca notara antes. Ela sabia que ele estava ali. Ela sentia que o santuário de seu segredo havia sido violado. O conflito interno de Arthur atingiu o ápice, o desejo de confrontá-la, de oferecer ajuda, de reconhecer sua grandeza, contra o medo de destruir o equilíbrio frágil que permitia que ela sobrevivesse dia após dia.
Ele percebeu que o significado que ela encontrara em sua rotina era a única coisa que a mantinha sã. Tirar-lhe o segredo seria, talvez, tirar-lhe a razão de viver. A porta começou a abrir lentamente. O rangido da dobradiça soou como um tiro no silêncio do quarto. Arthur não teve tempo de esconder a foto ou de sair dali. Ele estava no centro do palco, flagrado no ato de desmascarar uma heroína trágica. A luz do corredor começou a inundar o quarto, recortando a silhueta de Helena. Ela segurava um espanador e um frasco de spray, as ferramentas de sua identidade atual, mas o modo como ela parou, a inclinação exata de sua cabeça e o brilho súbito em seus olhos revelaram que ela já sabia. O véu fora rasgado, o incidente incitante completara seu ciclo. O mistério agora era uma presença viva entre os dois, uma verdade nua que não aceitava mais o refúgio das sombras. A revelação não veio com palavras, mas com o peso do olhar dela. Helena não recuou. Ela não demonstrou medo. Em vez disso, ela exibiu uma resignação majestosa, como se estivesse esperando por aquele momento de descoberta há 1000 anos. Arthur percebeu que a verdadeira história não estava na foto, mas na decisão que ela tomaria agora, que o seu disfarce fora comprometido. A vida roubada estava de volta à luz, e o preço dessa claridade seria pago por ambos. O ar no quarto estava carregado com o que Joseph Campbell descreveria como o encontro com a deusa ou a tentação. Um momento onde o herói é forçado a abandonar tudo o que sabe para abraçar uma verdade que o transformará para sempre. A faxineira morrera naquele instante. A mulher da foto acabara de reivindicar o seu lugar no presente. A jornada para descobrir quem Helena realmente é e por que ela escolheu o silêncio está apenas começando, e as ramificações disso podem ser mais perigosas do que qualquer um de nós pode imaginar. Se você sente que a tensão desta descoberta tocou algo profundo em sua própria percepção sobre quem são as pessoas que nos cercam, não ignore esse chamado. Cada detalhe que encontramos daqui para frente será uma peça fundamental para entender o sacrifício final de Helena. Para não perder o momento em que todas as máscaras cairão e a verdade será finalmente revelada, curta este vídeo agora e inscreva-se no canal. Sua participação é o que mantém viva a busca por essas histórias esquecidas que o mundo insiste em esconder. Ative as notificações para estar presente quando cruzarmos o ponto sem retorno desta narrativa. A investigação. Unindo as lacunas. O encontro de olhares entre Arthur e Helena naquele quarto de hóspedes foi o que Joseph Campbell descreveria como a travessia do primeiro limiar. O silêncio que se seguiu não era apenas a ausência de som, mas uma barreira de comunicação onde as palavras pareciam obsoletas. Helena permanecia imóvel, a silhueta recortada pela luz do corredor, e por um instante o espanador em sua mão parecia tão deslocado quanto uma espada em um banquete de gala. Arthur sentiu o peso da fotografia em seus dedos e soube que a investigação não era mais um ato de curiosidade externa, mas um mergulho em uma ponte de lacunas. Ele estava diante da guardiã do limiar, e para avançar, precisaria entender os códigos que ela usava para sobreviver. Decidido a não romper a fragilidade do momento com perguntas invasivas, Arthur começou a observar a casa sob uma nova ótica nos dias seguintes, buscando as migalhas de pão que Helena deixara espalhadas em sua jornada de anonimato. Ele percebeu que a investigação de uma vida não se faz apenas com grandes revelações, mas com o que a psicologia narrativa chama de psicometria de objetos, a capacidade de ler a história através das coisas que alguém escolhe manter por perto. No pequeno armário de serviço, onde Helena guardava seus pertences pessoais, ele notou um detalhe que antes era apenas parte da paisagem: uma lata de chá importado com inscrições em uma língua que remetia ao leste europeu, algo que não se compra em supermercados comuns.
O aroma que saía dali era terroso e antigo, o cheiro de uma terra que ela fora forçada a abandonar. A investigação de Arthur o levou a notar marcas físicas que antes eram invisíveis. Helena tinha uma cicatriz no pescoço, quase sempre escondida pela gola da blusa, que lembrava a marca de uma queimadura química ou de um estilhaço. Cada ferida no corpo dela era um parágrafo de um capítulo que ela se recusava a ler em voz alta. Ele se viu em um conflito ético profundo, o que Robert McKee define como a luta entre dois valores positivos ou dois negativos. Confrontá-la significaria dar-lhe a oportunidade de ser vista em sua plenitude, uma forma de amor e respeito. Mas também significaria destruir o único lugar no mundo onde ela podia ser ninguém, o seu refúgio de segurança. A pergunta que ecoava na mente de Arthur era: a verdade liberta, ou ela apenas expõe o sobrevivente ao perigo que ele tanto tentou evitar? Ele começou a notar que Helena possuía uma linguagem de sinais própria. Quando ela polia a prataria da família de Arthur, o fazia com uma técnica que sugeria familiaridade com rituais de Estado, não com a limpeza doméstica comum. Havia um respeito quase sagrado pela etiqueta e pela ordem, uma disciplina que sobreviveu à queda de seu status social. Arthur percebeu que ela não estava limpando para ele. Ela estava mantendo a ordem do seu próprio universo interno. O trabalho manual era sua meditação, sua forma de manter o Will to Meaning de Viktor Frankl aceso em um ambiente que a tratava como um fantasma funcional. Ela encontrara dignidade na tarefa de remover a sujeira do mundo, talvez como uma metáfora para a limpeza de sua própria história manchada pelo sangue ou pela traição. O conflito narrativo de Arthur atingiu o ápice quando ele encontrou um pequeno livro de poesias escondido sob o forro do armário. As páginas estavam gastas, marcadas com anotações em uma caligrafia elegante e autoritária. Eram versos sobre exílio e sobre o peso de carregar uma pátria dentro de uma mala de mão. Ali, a investigação de Arthur deixou de ser sobre quem ela era e passou a ser sobre o que ela sentia. Ele percebeu que Helena era a guardiã de uma herança que o mundo decidira esquecer. Ela não era uma vítima, ela era uma sentinela. O perigo de sua investigação era que, ao tentar salvá-la de sua invisibilidade, ele poderia estar, na verdade, atraindo os lobos que a forçaram a se esconder. A cada dia, a tensão entre os dois crescia. Não era uma tensão de hostilidade, mas de reconhecimento mútuo. Arthur parou de dar ordens. Ele começou a agir com uma deferência silenciosa, preparando o café para ela antes de sua chegada, mudando a hierarquia da casa sem dizer uma única palavra. Ele estava tentando construir uma ponte de vulnerabilidade, conforme ensina Brené Brown, mostrando que ele estava disposto a ser visto em sua própria confusão moral. Helena notou a mudança. O olhar dela, antes neutro, começou a carregar uma centelha de reconhecimento. A investigação estava transformando o observador tanto quanto o objeto observado. A casa de Arthur não era mais um lar comum. Era uma embaixada de um país que não existia mais nos mapas, protegida pela mulher mais corajosa que ele já conhecera. A verdade agora estava suspensa por um fio. Arthur sabia que o próximo passo seria o clímax, o momento da confrontação e da catarse, onde as máscaras cairiam definitivamente. Mas antes desse encontro final, ele precisava entender o custo real de seu silêncio. Estamos todos, de alguma forma, limpando as superfícies de nossas vidas para esconder o que está nas gavetas de baixo. Helena apenas levou isso ao nível do sacrifício supremo. Se você está sentindo o peso dessa tensão e quer descobrir até onde a lealdade de Arthur irá para proteger o segredo de Helena, ou se ele cederá à pressão da verdade, curta este vídeo e inscreva-se no canal. Histórias como esta nos lembram que a coragem não é apenas enfrentar o inimigo,
mas ter a delicadeza de não destruir o mistério que mantém o outro vivo. Ative o sino para não perder o desenlace dessa jornada épica disfarçada de rotina. O confronto e a catarse. O momento do confronto inevitável chegou em uma tarde chuvosa, quando a luz cinzenta de fora parecia nivelar todas as diferenças sociais dentro daquela sala. Helena estava terminando de limpar o grande espelho do hall, um objeto que refletia não apenas o ambiente, mas agora a tensão insuportável entre patrão e empregada. Arthur aproximou-se devagar, segurando a fotografia original entre os dedos. Não havia mais espaço para o disfarce. Ele a estendeu e o gesto foi um convite à vulnerabilidade que Brené Brown descreve como o único caminho para a conexão humana real. Helena parou o movimento da mão. Seus olhos foram da imagem para o rosto de Arthur, e naquele segundo o ar pareceu desaparecer. Ela não chorou, nem tentou negar. Em vez disso, ela pousou o pano de limpeza com uma calma que só possuem aqueles que já enfrentaram o fim do mundo. A voz de Helena, que Arthur raramente ouvira além de frases curtas, emergiu com uma ressonância profunda e educada. Ela começou a falar, e a história que fluiu era uma epopeia de dor e resiliência que faria qualquer tragédia grega parecer pálida. A mulher na foto era de fato ela, a doutora Helena Volkov, uma das mentes por trás de um movimento de resistência em uma nação que fora engolida por uma ditadura brutal. Ela não era apenas uma autoridade, ela fora a voz que tentara salvar a dignidade de seu povo antes que as purgas começassem. O relato de Helena era um exercício vivo do que Viktor Frankl chamava de o último das liberdades humanas, a capacidade de escolher a própria atitude diante de um destino inevitável. Ela explicou que sua queda não fora um acidente, mas uma estratégia de sobrevivência radical. Para salvar sua filha e garantir que os segredos da resistência não caíssem em mãos erradas, ela precisou morrer para o mundo. O exílio no Brasil, sob o disfarce de uma trabalhadora invisível, era o seu escudo. Cada chão que ela limpava, cada prato que lavava, era um preço pago em troca da vida de quem ela amava. A invisibilidade não era uma humilhação para ela, era um manto de proteção. Ela encontrara um sentido sagrado na tarefa de ser ninguém. A catarse ocorreu quando Helena confessou o peso de carregar aquela glória passada em absoluto silêncio. Arthur percebeu que a verdadeira dignidade dela não vinha do cargo que ocupara ou das medalhas que vestira na foto, mas da força sobre-humana necessária para abrir mão de todo o reconhecimento para servir no anonimato. Robert McKee argumenta que o verdadeiro caráter de uma pessoa é revelado sob pressão extrema nas escolhas que ela faz no pior momento da vida. Helena escolhera o avental em vez da glória e o silêncio em vez da segurança fácil da traição. O choro que finalmente veio não era de tristeza, mas de alívio por ser finalmente reconhecida como humana, e não apenas como uma função doméstica. Arthur sentiu uma transformação interna profunda. Ele olhou para as próprias mãos, que nunca haviam conhecido o peso de um sacrifício real, e sentiu uma reverência que nunca sentira por ninguém. A confrontação transformou-se em uma comunhão. A verdade sobre Helena não era apenas sobre o seu passado político, mas sobre a essência do que significa ser resiliente. Ela era uma gigante vivendo entre sombras, uma rainha que encontrara seu trono na integridade de sua própria alma, independentemente do que suas mãos estivessem fazendo. A sala, antes um simples espaço de convivência, agora parecia o santuário de uma vida que fora lapidada pelo fogo. O impacto emocional da revelação deixou ambos exaustos e mudados. Arthur entendeu que o status social é uma ilusão que usamos para não ter que encarar a grandeza terrível do próximo. Helena não precisava da sua pena, ela precisava apenas de sua testemunha.
A dignidade que ela mantivera durante todos aqueles anos de trabalho manual era a prova final de que o espírito humano pode sobreviver a qualquer queda, desde que preserve o seu propósito interno. Naquela tarde, a faxineira de Arthur desapareceu para sempre. E em seu lugar surgiu uma mentora silenciosa, alguém que o ensinou que o valor de um ser humano é medido pela profundidade de suas raízes, não pela altura de sua copa. Se este momento de revelação e a coragem de Helena em abraçar sua própria verdade tocaram você, entenda que todos nós carregamos histórias que o mundo tenta silenciar. A jornada dela é um lembrete de que a grandeza pode estar escondida na pessoa que você menos espera. Para honrar histórias de resiliência como esta e garantir que a verdade de pessoas como Helena continue a ser contada, curta este vídeo e inscreva-se no canal. Sua inscrição é o que nos permite continuar explorando os mistérios do coração humano e as histórias de superação que realmente importam. Ative as notificações para acompanhar o capítulo final desta jornada, onde veremos como essa verdade mudará o destino de ambos para sempre. A resolução, o Elixir. A revelação daquela tarde não foi o fim, mas o início de uma metamorfose que alterou permanentemente a estrutura molecular daquela casa. Arthur agora caminhava pelos corredores, sentindo que cada objeto, cada móvel e cada centímetro de chão limpo carregavam a assinatura de um sacrifício que ele mal conseguia mensurar. A transformação, como Joseph Campbell descreveu no Retorno do Herói, não é sobre o que o protagonista ganha, mas sobre como ele passa a ver o mundo após ter cruzado o abismo. O lar de Arthur não era mais um refúgio de conveniência. Era o território de uma mulher que transformara a servidão em um ato de resistência geopolítica e amor maternal. Ele percebeu que a sua própria vida, cheia de preocupações triviais e confortos automáticos, fora sacudida pela presença de uma gigante que ele, em sua cegueira social, tratara como um acessório de sua rotina. Helena continuou a vir às terças-feiras, mas o contrato invisível entre eles havia sido rasgado e reescrito com as tintas da verdade. Já não havia mais ordens dadas com indiferença ou agradecimentos mecânicos. Arthur agora a via com a reverência que se dedica a um monumento. Em um gesto de profunda mudança interna, ele decidiu que a invisibilidade dela terminaria, mas não de uma forma que a expusesse ao perigo. Ele começou a usar sua própria rede de contatos para, discretamente, ajudar a regularizar a situação da filha de Helena, que ainda vivia sob o peso da incerteza em outro continente. A lição de Viktor Frankl sobre o sentido da vida tornou-se a bússola de Arthur. Ele entendeu que o seu privilégio só teria propósito se fosse usado para honrar a dignidade de quem o cercava. O ambiente da casa mudou. O ar parecia mais limpo, não pelos produtos químicos, mas pela transparência da alma que agora habitava aquele espaço. A história da foto escondida serve como um espelho para todos nós. Ela nos força a questionar a nossa própria ética da curiosidade e a nossa incapacidade crônica de enxergar a humanidade sob o rótulo das funções sociais. Helena, com seu avental e sua discrição inabalável, ensinou a Arthur e a todos que ouvem sua história que a verdadeira nobreza não está nos títulos que recebemos do mundo, mas na integridade com que carregamos nossas perdas. Ela era a prova viva de que o espírito humano é indomável e que o elixir que o herói traz de sua jornada não é o ouro, mas a sabedoria de que cada pessoa que cruzamos no dia a dia carrega uma guerra inteira dentro de si. A casa agora brilhava com uma luz diferente, uma luz que vinha do reconhecimento mútuo de duas pessoas que, apesar de mundos opostos, encontraram um terreno comum na vulnerabilidade e na verdade. Agora, eu convido você a fazer uma pausa
e olhar ao seu redor. Quem é a pessoa invisível na sua vida? Quem é o indivíduo que você vê todos os dias, mas cuja história você nunca se deu ao trabalho de imaginar? Talvez haja uma Helena polindo as janelas da sua alma ou cuidando dos detalhes que você considera garantidos. Esta narrativa não é apenas sobre um segredo descoberto em uma gaveta, mas sobre o despertar de uma nova consciência. O verdadeiro mistério não era a foto, mas a nossa própria falta de percepção. Que esta história de resiliência e transformação sirva como um chamado para que você nunca mais subestime a grandeza de um ser humano com base na posição que ele ocupa no mundo. A verdade sempre encontra uma fresta para brilhar e quando ela aparece, nada volta a ser como era antes. Se esta jornada de descoberta e redenção tocou o seu coração e mudou a forma como você enxerga o próximo, não deixe esse sentimento se apagar. Compartilhe este vídeo com alguém que precise ser lembrado da força oculta que existe em cada um de nós. A sua interação é o que permite que histórias fundamentais como a de Helena cheguem a mais pessoas, combatendo a indiferença com a arma mais poderosa que temos, a empatia. Curta, inscreva-se e comente abaixo. Você já descobriu algo surpreendente sobre alguém que julgava conhecer? Obrigado por nos acompanhar até este momento de profunda realização e transformação interior. Continuaremos buscando as verdades que o mundo tenta esconder, um capítulo de cada vez. A história de Helena nos deixa um aviso silencioso. As paredes que nos cercam guardam muito mais do que poeira. Elas guardam os ecos de vidas inteiras que decidimos não ouvir. Se este relato tocou aquela parte da sua alma que ainda acredita na dignidade invisível e na força do espírito humano, não deixe esse sentimento se dissipar com o fim do vídeo. Nós vivemos em um mundo que tenta nos tornar cegos uns para os outros, e cada vez que você escolhe enxergar a verdade por trás da máscara de alguém, você está praticando um ato de resistência. Para que histórias como esta, que resgatam o valor humano do abismo da indiferença, continuem a ser contadas e alcancem corações que precisam despertar, eu peço que você deixe o seu like agora. Esse pequeno gesto é o que sinaliza ao mundo que ainda nos importamos com o que é real e profundo. E para não perder nenhum capítulo das nossas próximas investigações sobre os mistérios da alma e as grandes transformações humanas, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Eu quero muito saber quem está do outro lado dessa tela, vivendo essa jornada comigo. Por isso, escreva nos comentários, de qual parte do mundo você está ouvindo esta história hoje? De qual cidade ou país você nos acompanha? Ao dizer de onde você é, você nos ajuda a mostrar que a empatia e a busca pelo significado não têm fronteiras. Sua presença aqui é o que dá sentido a cada palavra dita. Obrigado por enxergar além das aparências. Nos vemos na próxima revelação.